Os provedores. E tinha Salomão 12 provedores que supriam as necessidades do palácio do rei, do templo e de toda a nação de Israel. O rei Salomão, o homem mais rico daquela época, aceitou de Deus o chamado de ser um provedor. No mesmo dia em que aceitou esse desafio, Deus visita Salomão e diz: Salomão, pede-me o que queres que eu vou te dar. Salomão responde: Senhor, me dê sabedoria e conhecimento para governar Israel. E Deus disse: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos teus inimigos, eu te dou sabedoria e conhecimento, e mais, te dou honras, bens e riquezas. O rei Salomão aceitou o desafio de se tornar um provedor, e Deus deu a ele tudo o que desejava o seu coração. Jeová Jiré lhe fez do rei Salomão um provedor e lhe deu o poder de gerar provedores. E tinha Salomão 12 provedores que supriam as necessidades do palácio do rei, do templo e de toda a nação de Israel. Quem aceitar o chamado de ser um provedor, você terá a legalidade de pedir a Deus qualquer coisa e Ele vai te dar. Deus está levantando no Brasil 3.000 provedores que sustentarão o programa de televisão e de rádio da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Chegou a hora de Deus enriquecer o seu povo. Quem aceitar o desafio de se tornar um provedor vai ser transformado em um supridor de necessidades da sua família e do reino de Deus. Deus vai te dar mais dinheiro do que sonhos. Talvez hoje você tenha mais sonhos do que dinheiro, mas se tornar um provedor do reino de Deus, terá mais dinheiro do que sonhos. Aceite agora o desafio de se tornar um provedor do programa de televisão e do rádio e deposite mensalmente a sua oferta de R$1.000. Seu nome estará no livro dos provedores. O apóstolo Agenor Duque e a bispa Ingrid Duque estarão orando todos os dias às 3 da manhã em prol dos 3.000 provedores do reino de Deus. Pois a obra missionária não é feita somente por aqueles que fazem, mas também por aqueles que enviam. Ana orou 25 anos e Deus nunca atendeu ela. Pois o seu propósito era pessoal, honrar o seu marido Eucana e vingar-se de Penina, sua rival. Mas quando ela aceitou o desafio de ser uma provedora na obra de Deus, naquela mesma noite, o Senhor lembrou-se dela. Pedro trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Pela manhã, o Senhor pediu o seu barco não para um passeio, não para uma pescaria, mas para ser usado como um altar para pregar a palavra. Pedro aceitou o desafio de ser um provedor do reino de Deus. Logo após, Jeová Jiré transformou Pedro em um distribuidor de riquezas. Enquanto a dificuldade e a necessidade da obra de Deus não significarem nada para você, os seus projetos pessoais não significarão nada para Deus. Pois a Bíblia diz: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aceite agora o desafio de se tornar um provedor do programa de televisão e do rádio. Deposite agora uma oferta de R$1.000 nestas seguintes contas bancárias nominal à Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 145971, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 0242, operação 3,
conta corrente 1919-5. Banco Itaú, agência 0428, conta corrente 57428, dígito 9. Banco do Brasil, agência 6981, dígito 7, conta corrente 7121, dígito 8. Banco Banrisul, agência 0077, conta corrente 06-2010-786, dígito 6. Os provedores.